Opa, tudo bem? Começando aqui o 14º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio aqui nós vamos continuar desenvolvendo essa área. Eu comentei no fim do último episódio que o plano seria começar uma expansão da rodovia e tudo mais, buscando a área industrial. Só que durante o último episódio e esse, enquanto eu fazia algumas decorações e tudo mais no mapa, eu percebi que falta algumas coisas para a gente adicionar nessa área. E também eu estava verificando a quantidade de vídeos e eu acho que fica interessante a gente dividir uns 5 episódios para essa região. Então, na primeira região eu dediquei 10 episódios para ela, para começar a cidade, desenvolver para chegar nesse ponto. Quando nós viemos para cá no 11º episódio, nós dedicando 5 episódios para essa área, chegando até o 15º. Aí o próximo passo, a gente começa a área industrial e dedica ali mais uns 5 episódios. Eu acho que fica uma divisão interessante de episódios para cada região. Eu acho que essa divisão ela vai ficar interessante. E para finalizar essa parte, eu quero estar adicionando algumas coisas nela que eu vi, como eu comentei durante o que eu ia fazendo entre o episódio anterior e esse. Lembrando que sempre entre um episódio e outro tá saindo um vídeo dedicado a time-lapse do que foi feito entre os dois episódios. Então, o episódio anterior 13, saiu o episódio 13,5 que eu tô chamando, que é somente a time-lapse do que foi feito entre o episódio 13 e episódio 14, que é o que eu vou estar mostrando aqui agora. Então, começando aqui, eu vou começar pela parte de cima aqui do Distrito 8. Nesse canto, eu completei com casas aqui na rodovia. Esses comércios aqui eles são novos. Aqui só tinha estação transformadora que eu fazia ligação elétrica, então eu coloquei aqui um pouco de morro, árvores, coloquei uma pista de skate aqui para gerar um lazer nessa região junto com o estacionamento, né? Vamos considerar que quem quer usar essa pista aqui, ele venha, deixa seu carro aqui e usufrua dessa pista. E aí aqui na saída da cidade, vai notar que tem bastante táxi aqui. Eu expandi um pouco a quantidade de faixas. Antes aqui era só uma que convertia para a direita ou uma que chegava de fora da cidade, e a avenida nossa sempre foi de 3 faixas, então eu deixei 2 faixas vindo de fora da cidade para cá, uma faixa para quem vem da rodovia de todo o restante do mapa, e aqui também na saída, uma somente para sair já para fora do mapa. Aqui o percurso é muito curto, né? Quem vai usar essa faixa vai sair logo. Não acredito que vai ter problema aqui de congestionamento. E 2 faixas dedicadas a quem quer continuar para a rodovia, né? E aí aqui na rodovia também eu tô sempre buscando respeitar a quantidade de faixas. 3 com 2 aqui vai dar 5, né? Depois eu diminuo um pouco mais e depois um pouco mais ali. E aqui é a mesma coisa, né? Tem 3 faixas indo, tem uma saída para quem quer fazer esse retorno, né? Então essa parte está sendo bem usada. Pode perceber bastante táxi na nossa região. Essa entrada aqui chega muito táxi por aqui, muito pouco chega por aqui, tá? Mas por essa entrada aqui, ó, a quantidade de táxi que chegou. Teve uma hora que isso daqui ficou lotado, porque conforme eu fui expandindo a cidade, adicionando novas casas, foi chegando muito táxi. Então aqui nesse canto eu fiz isso, né? Essas casas aqui também são todas novas. No Distrito 8 eu também completei com mais casas aqui e arborizei todo esse contorno aqui também. Tem um parque aqui para valorizar esse canto, né? E aí eu completei com casas. Eu também comecei a substituir alguns caminhos de pedestres que tinham, que eu fazia aquele caminho simples aqui, que é o caminho pavimentado para ligar de um ponto a outro. Eu substituí por esse parque linear coberto, porque ele gera um entretenimento, então ele valoriza esse terreno e ele também cumpre a função dos pedestres passarem por ele, né? Ele tem essas 2 funções aqui no caso. Coloquei um aqui, tem um também aqui nesse canto, e aqui com casas eu coloquei mais algumas casas ao redor aqui. Eu não quis colocar nada nesse canto aqui, deixar somente uma avenida de entrada mesmo. Vindo mais para cá no Distrito 8, eu fiz aqui também essa parte com residências de média densidade, coloquei algumas residências de aluguel acessível com uma rua aqui atrás com estacionamentos aqui para tentar guardar um pouco dos carros dessa região, né? Então, continuando para a parte do terminal da estação de trem, aqui eu só preenchi um pouco mais dessa parte de trás aqui, né? Tem uma barreira que eu coloquei aqui para ninguém invadir os trilhos de trem, né? Como se tudo isso daqui fosse parte da estação.
Coloquei algumas arborização no meio, só tinha aqui, né? Aí eu coloquei mais, preenchi um pouquinho mais também. Aqui coloquei árvores. Esse Lounge Horizon aqui, ele tava nesse canto no episódio anterior. Eu só reposicionei ele aqui, eu mexi um pouquinho nele para tirar um muro que tem aqui, como se aqui fosse a frente, para guardar o carro aqui. O pessoal tem que vir de fora da cidade, eu não, ou deixo o carro aqui e vem andando, por isso que eu tirei o muro daqui. Criei um caminho de acesso para quem vai usar o terminal também. Então o pessoal acaba passando por aqui, né? Eu fiz com aqueles caminhos invisíveis aqui. Tem um bem aqui, ó. E aqui no terminal de ônibus, como eu tinha comentado, começou a aparecer muito táxi aqui, ó. Pode ver que ainda continua. Eu até fiz aqui uma linha de interurbano desse terminal para fora do mapa, que é essa linha vermelha aqui, né? Ele sai por aqui e ele já vai para fora do mapa, para ver se amenizava um pouco a entrada de pessoas por táxi, mas eu não vi que surgiu efeito, tá? Se eu der uma olhada aqui no painel, o interurbano do distrito 8, ele tem poucos passageiros aqui, ó, 22 aqui. Eu tô mantendo por enquanto, mas eu já comentei que essa linha eu não achava que ia ser muito eficiente e continuo com a mesma opinião. Mas 22 carros a menos tem uma certa vantagem aqui. Eu até posso dar uma olhada que aqui a tarifa seja um pouco mais baixa. Vou colocar 2 ônibus também para diminuir os veículos na via, né? Tem até uma via que agora está pedindo veículos. Provavelmente tem veículo em manutenção e eles estão sem. Ó, é isso mesmo, nós estamos usando 65 veículos. Então eu vou colocar aqui mais uma garagem. E com isso agora nós temos 75 ônibus. Vai suprir essa necessidade aqui. Já parou de solicitar. Então nesse canto foi mais isso. Vindo para o distrito 7, nessa parte de cima eu não mexi muito nela. Tá da mesma forma aqui, né? Essas áreas estão disponíveis aqui, que eu tenho ideias para até esse episódio mesmo. Descendo um pouco mais na nossa região, aqui onde tinha as residências de aluguéis acessíveis, a escola estava nesse local antes. Eu mudei a escola para cá. E essa escola eu também coloquei mais 2 expansões. Tem uma expansão aqui e uma expansão aqui agora. Esse prédio ele suporta 4.000 alunos, que é muito bom. E aí para completar o que eu fiz, né? Eu tentei fazer como se isso daqui fosse tudo uma coisa só. Eu fiz uma cerca aqui, ó. Toda essa cerca aqui é colocada porque, considerando que é uma escola fundamental para crianças praticamente, né? Perto de uma rodovia, eu imagino que tenha que ser cercada. Não ter problema de acontecer algum acidente, alguma criança fugir ou algo assim, né? Então eu cerquei tudo em volta, eu fiz um pouco do gramado, da arborização aqui como se fosse tudo uma coisa só. Eu coloquei 2 parquinhos aqui como se fossem parquinhos da escola, mas até mesmo para valorizar esse terreno. Então a escola ficou nesse canto, né? Tudo isso daqui é a escola. É como se, por exemplo, aqui fosse a entrada da escola, né? Tem a entrada dos pedestres, mas você pode entrar aqui, estacionar seu carro. Eu fiz essa rua pensando nesse acesso ao estacionamento, então eu fiz uma rotatória aqui, aproveitei e colocar os parquinhos. É uma escola bem movimentada, ó. Agora o pessoal tá saindo, ó, quanto aluno aqui saindo dessa parte, né? O bonde aqui ele tá atendendo bem. E aí nessa esquina eu percebi que essa cidade tá sem nenhum posto de gasolina. Então eu vou começar a colocar alguns também. Eu coloquei o primeiro aqui. E na avenida eu coloquei mais alguns comércios aqui menores e casas na parte da rua para aumentar a população, né? Arborizei também essa avenida. Eu não imagino que ela precisa ser toda preenchida com comércios ou com prédios, né? Dá para ser um pouco menos densa de construções, considerando que a avenida que você chega nessa região, né? Eu achei que ficou interessante aqui você chegar nela e tá bem arborizada. Então aqui com alguns comércios. E aí onde tinha a escola, eu fiz um estacionamento grande. Eu acho que eu comentei isso no último, que como aqui tem muita gente morando, se nós formos considerar que aqui tem 400 habitantes em cada uma dessas daqui, que é a média, 424, 385, aqui tem menos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aqui umas 3.200 pessoas morando aqui. Então ter um grande estacionamento aqui é importante, né? Se você for analisar as ruas, olha quantos carros tem aqui, ó, nas ruas. Porque são todas as pessoas que moram aqui, né?
Então imagine que se todos esses carros do estacionamento tivessem nas ruas, tinha uma hora que tinha carro até aqui embaixo, aqui, por isso que eu queria colocar esses estacionamentos. Nesse daqui tem 131 veículos, mais 21 vão para 152 e nesse daqui tem 72, né? Já vão para 224 veículos. Imagine 224 veículos nas ruas aqui estacionados, é muita coisa, né? Sem considerar o que está aqui dentro também. Então a gente ameniza bastante os carros aqui na rua, né? E nesse distrito, nessa parte aqui de trás eu não fiz nada, né? Aqui também no estacionamento eu coloquei mais um ginásio ao ar livre para valorizar o terreno. E aí agora vindo aqui para o distrito 5, eu também coloquei os comércios aqui, coloquei um estacionamento, né? Eu fiz algumas praças aqui, como se o pessoal da escola pudesse vir comer um lanche aqui, entre entrar e sair da escola, tem lugar para eles sentarem, um estacionamento para quem quiser vir de carro aqui para usufruir dessas recreações. E aí, vindo mais para a cidade, a próxima alteração que eu fiz foi nesse canto. Aqui antes tinha ruas e ligações, eu passei uma avenida nesse canto. Qual que é o objetivo dessa avenida? É que essa avenida passe por cima dessa rodovia para comunicar com o que for construído futuramente nesse canto. Eu acredito que eu já tenha comentado, mas nesse canto aqui eu pretendo fazer um porto de cargas, um porto de passageiros, que o pessoal consiga sair daqui e ir para o restante do mapa. Então essa é a ideia para esse canto aqui, né? Talvez até trazer um trilho de trem de fora da cidade com carga ou com passageiros para essa região, né? Que esse trilho depois continue para cá. São opções, mas aqui vai ser dedicada a mais essa parte. Então, para comunicar todo esse lado, se eu tenho um terminal de passageiros chegando nessa região, eu preciso que esses passageiros cheguem fácil nessa região da cidade. Então, uma avenida aqui vai suprir isso. Então, uma avenida aqui passando por cima, mais uma ligação pela rodovia. Posso fazer mais algum viaduto nesse canto aqui que eu imagino também seja importante. Eu comunico esse lado com a cidade de uma maneira mais fácil. Então, por isso que eu passei essa avenida. E aí eu reposicionei as casas que estavam aqui, coloquei um estacionamento para quem vem no hospital. Eu deixei esse espaço livre porque eu tenho expansões aqui do hospital que eu posso estar fazendo. Então por isso que esse espaço aqui ele está livre, tá? Eu não vou fazer essa expansão por enquanto, ela só vai aumentar a questão da capacidade de pacientes, e aqui os pacientes estão atendendo bem, né? A minha ideia é que esse hospital, quando eu colocar a torre para helicópteros, eu deixe ele para atender toda o mapa ou toda uma região desse lado, né? Que o helicóptero faça essas distâncias maiores, e aí provavelmente a gente precise expandir para ter mais pacientes nesse hospital, né? Então nesse distrito 5, nesse canto foi isso. Aí chegando aqui na parte da polícia que nós tínhamos aqui na avenida, o que eu fiz? E esse corpo de bombeiros, ele estava nesse canto aqui. Eu tirei ele daqui, trouxe próximo da polícia e com acesso mais fácil para a avenida, para ele poder ou ir para fora da rodovia aqui, eu vim para dentro da cidade, ele tem um acesso mais fácil aos locais. E aí na parte da polícia aqui, o que eu fiz, né? Eu decorei aqui atrás um pouco com praças para poder valorizar o terreno. Coloquei algumas ruas de acesso aqui para os carros usarem as entradas e saídas traseiras das construções. E aqui no meio eu fiz como se fosse um pátio de carros, como se fosse um pátio com carros apreendidos. Essa que foi a minha ideia. Então a polícia aqui apreendeu algum carro, ele guarda esse carro aqui, tem moto, tem carros mais velhos. Essa foi a ideia, tudo decorativo aqui, não é um estacionamento, nada. É somente para completar esse canto. Eu achei que ficou bem legal esse daqui. E daí aqui nós já vamos continuar subindo, né, para chegar lá no distrito 8. Agora chegando no distrito 6, o que eu fiz de melhorias, né, de alterações? Aqui, como eu tirei o corpo de bombeiros, eu preenchi com casas, nada muito diferente disso, arborizei entre elas. Aqui também, se não me engano, eu coloquei essas casas aqui, não me recordo se tinha ou não, mas essas árvores eu tenho certeza que eu coloquei aqui. E aí na parte da escola eu também trabalhei um pouco. Eu coloquei a expansão da clínica infantil na escola e coloquei também os 2 parquinhos aqui para gerar uma certa recreação nessa região e tudo mais. Aí eu afastei um pouco a escola, fiz uma rua como se fosse o estacionamento da escola. O carro que o professor vem trabalhar, ele para aqui e trabalha na escola.
algo nessa linha que eu imaginei. Então tem essa rua com estacionamento, aí sobrou alguns espaços aqui atrás que eu coloquei casas mesmo, sem nada diferente nisso. Aqui tem a escola do ensino médio, que eu também fiz alguma coisa, né? Ela não tem expansões para adicionar, ela tá lotada aqui. Eu coloquei casas na parte de trás e fiz um lago menor aqui, né? Como se fosse nessa parte de trás das casas aqui. Tem um pier para o pessoal vir acessar, alguns caminhos de pedestre também para o pessoal andar por aqui. Então achei que ficou bem legal esse lago aqui, combinou bem. Tô tentando sempre colocar em espaços parques para gerar recreação na cidade. Aqui no Lago Maior eu consegui aumentar o nível da água. Eu mexendo ali no mod ali, eu me entendi um pouco melhor e a água ficou bem mais alta aqui. Eu acho que ficou uma condição bem melhor em relação ao pier. Então também fiz essa melhoria. Aqui eu coloquei esses escritórios novos aqui, eu não me recordo de eles estarem aqui, mas eles estão aqui agora. Eu mexi também nas conexões das ruas todas, eu vim ajustando principalmente aqui para tirar os retornos, né? Você vem aqui no conector de faixas com o mod traffic e tira para remover os retornos e os inseguros, né? Então aquelas conversões que podem gerar algum perigo ou até algum acidente, ele tira. Então ele só deixa as conversões obrigatórias. Isso daí ajuda bastante na questão do trânsito. Então todos esses cruzamentos da avenida eu fiz isso. E de melhorias aqui nessa região foi isso. O que eu fiz daí aqui nessa parte, eu adquiri o mapa esse quadrado e esse quadrado aqui que eles não tinham, né? Se eu olhar aqui, que é um quadrado que tinha nessa parte e nessa parte, porque eu completei em volta da rodovia o morro aqui, fiz essa parte um pouco mais alta ali para conversar com essa parte aqui, né? Para ficar algo semelhante ao morro que está aqui, ficar todo preenchido. Eu deixei essa parte vazia que eu estou pensando em fazer como se fosse uma parada de caminhoneiro, esses postos que tem na beira da estrada. Eu acho que vai ficar legal. Eu quero fazer nesse canto aqui. E aí eu fiz toda uma parte com árvores. E como aqui antes tinha um poste de energia que ligava daqui para cá, não faria muito sentido continuar passando esse poste. Então por isso que eu comprei o mapa, para usar essas torres de energia e passar as torres de energia por dentro dessa área um pouco mais florestal e trazer energia para essa nova parte aqui. E aí aqui eu só continuei a avenida, eu fiz essa rotatória porque quem está vindo aqui dos lixos, né, no centro de reciclagem aqui, está fazendo a coleta dos lixos, ele já faz esse retorno na rotatória, não precisa até o fim da avenida, que aqui a gente também tem planos de trazer todo o tratamento de água e de esgoto, então já fica esse retorno para eles, e eles vêm para a avenida. E aqui eu já não mexi em mais nada, né? Só fiz esse morro aqui, né? Então essas foram as modificações aqui principais que eu fiz. Nessa região do mapa eu não mexi em nada, eu até pensei em começar a mexer alguma coisa aqui entre um episódio e outro, mas por enquanto eu vou deixar em stand-by essa região. E aí então aqui vai ser o objetivo nosso, completá-la mais e deixá-la completa entre esse episódio e o próximo, né? Para que no 16º episódio nós partimos para a área industrial. A área industrial, na parte de população, nós estamos com 8% de desemprego. Não está muito alto, mas ela tem que ser considerada, né? Tem que ser atenta. Na parte dos sem tetos, nós temos aqui 370 aqui. Eu estou colocando prédios de aluguéis acessíveis para tentar suprir um pouco essa parte, mas não estou conseguindo derrubar muito aquele número. E nesse episódio nós vamos fazer algo relacionado a isso. Então, para começar esse episódio, para estar repassando, nós estamos com um caixa aqui excelente, né? Isso daqui está bem tranquilo para nós. Nós estamos com faturamento de 129 mil, estamos ganhando bastante dinheiro com energia. Nosso hotel aqui também, ele está em funcionamento, então quando ele entra em funcionamento, isso daqui sobe muito o faturamento da cidade. E a população já chegou a 48 mil, é um número bem considerável aqui. A ideia, eu acredito que completando essa parte, que a gente consiga chegar nos 50 mil. Mas começando as melhorias aqui da cidade, primeiro ponto que eu quero mostrar, na parte de lazer, ela tá toda completa. Então, quando eu repassei que cada parque que foi colocado, o intuito desses parques é que o entretenimento de toda a cidade seja completo. A gente não tem nenhum parque grande nesse canto,
mas ela tá toda verde, né? As atividades de lazer elas estão sendo bem atendidas. Então, como o primeiro serviço que eu quero colocar, nós não temos uma agência de correio nesse canto. Nós colocamos só as caixas de correio, que podemos até estar adicionando mais algumas, principalmente aqui no distrito 8, que não tem. Então eu adicionei 3 caixas de correio aqui, mas uma agência de correio nós não temos. Tem a pequena aqui com 4 veículos, mas eu já quero colocar uma agência grande, tá? Essa agência padrão do jogo, eu acho que ela atende bem a nossa necessidade. Ela tem 20 carros aqui. É uma das que tem mais carros para transporte, né? Tem essa do leste europeu, mas é uma construção alta. Eu acho que ela não combina bem com essa região do mapa. Então eu quero estar colocando uma dessa daqui mesmo. Tem a opção também dessa agência do correio japonês ou agência pequena que tem 10 caminhões. Tem até essa do leste europeu que tem 10 caminhões aqui. Mas eu quero considerar uma quantidade maior de caminhões aqui para adicionar nos correios. Então, para isso, eu estava pensando em colocar ela nessa região aqui, porque como essa avenida ela vai vir para cá, considerando que aqui vai ter um porto de cargas, então esse correio ela vai estar trabalhando em conjunto com esse porto de cargas futuramente. Talvez a gente até possa mudar essa agência para cá se for o caso, mas a ideia é colocar ela nesse canto aqui. Eu estou pensando em algo por aqui mesmo, e aí nós temos ela aqui, e aí ela vai fazer toda a coleta das correspondências, tudo que for necessário nessa região. Eu até vou colocar que ela vai trabalhar nesses distritos aqui específicos, para ela não precisar deslocar um caminhão até aquele canto lá, né? Então tá trabalhando nessa região aqui. E aí tá saindo o nosso primeiro carro aqui para coleta. Agora o próximo que eu quero estar trabalhando é na parte do cemitério, né? Nós já temos 399 falecidos aqui. Dificilmente a gente vê uma Death Wave nessa região que esse cemitério não dê conta. É mais comum a gente ver nesse canto aqui, ó. Às vezes tem uma Death Wave, várias notificações de falecidos nessa região e esse cemitério está com todos os carros em uso. Mas como aqui nessa região eu quero completar, eu estou considerando que nesse cemitério a gente faça algumas melhorias, principalmente essa do templo, que vai gerar um bem-estar nessa região. Acho que ela completa bem aqui esse cemitério e também considerar talvez um columbário aqui para completar ou esse templo aqui, né? Mas para agregar isso nesse cemitério, eu também quero estar considerando nessa região um crematório. O crematório aqui, nós temos 10 carros para trabalhar, tem um armazenamento pequeno e um processamento muito alto, né? E eu acho que esse crematório nessa região, ele vai combinar bem com a parte do cemitério e tudo mais, né? Nós temos aqui o pátio de bondes, onde a única melhoria, ela ainda continua ocupando esse terreno, então não vai precisar de mais espaço, mas para preencher esse canto eu vou estar usando essas construções mais o crematório para deixar isso daqui completo. Então aqui eu vou fazer algumas ruas, vou reposicionar algumas coisas para estar adicionando e aí a gente também ter esse canto do mapa completo.
Então voltando aqui, eu fiz a reforma dessa área, eu coloquei 2 columbários aqui atrás para combinar um pouco mais. Eu estou deixando eles desativados para não gerar tanto custo aqui, né? Se for olhar no faturamento estava em 120 mil, então só essas alterações já agregou 20 mil de custo aqui de serviço para nós. E então eu coloquei o templo aqui para gerar uma recreação, o mausoléu aqui para gerar um entretenimento e o crematório nessa parte. Então é como se essas ruas aqui, ó, elas fizessem parte tudo de um complexo aqui do cemitério, né? Daí a ideia é a gente tá preenchendo esses cantos aqui, provavelmente colocando mais estacionamentos para o pessoal vir para essa região aqui, preenchendo esse canto aqui também. Então aqui já tá com tudo que eu penso de serviço nessa parte para completar essa região do mapa, né? Única coisa, essa agência do correio aqui ela pode vir a mudar. Agora o próximo passo que eu quero estar adicionando, ele tem a ver com a parte dos sem tetos, né? Se a gente for dar uma olhada no plano de desenvolvimento na parte de polícia, nós temos aqui a opção de escritório da previdência privada. Desbloqueando ele e vindo aqui na parte de administração, nós agora temos esses escritórios da previdência privada, né? Cada um de uma região. Mas considerando que vem padrão do jogo, ele tem aqui, ó, ajuda os menos afortunados, aumentando o bem-estar na vizinhança ao redor. Esse escritório, quando ele fala que ele ajuda os menos afortunados, ele está falando que ele ajuda as pessoas em condição de sem teto. Ele gera um serviço para essas pessoas sem teto e o reflexo na nossa cidade, a tendência é que esse número diminua, porque agora os sem tetos eles estão mais amparados, né? Aqui também, ó, tem uma central de serviço ao cidadão aqui. Ele é um edifício que fornece assistência social e orientação empregática aos cidadãos. Eu não sei o reflexo que isso causa na nossa cidade. Eu imagino que seja algo relacionado à parte do escritório, mas eu quero estar colocando um escritório nessa nossa região aqui. Eu estava pensando em talvez colocar aqui no começo, mas ele é uma instalação muito grande. Eu tenho algumas outras opções aqui de escritórios menores aqui, eu estava dando uma olhada, e um deles é esse do leste europeu. Eu estava pensando em colocar ele bem no começo aqui da cidade, como se fosse um local de entrada aqui, os pessoal já vissem essa instalação aqui, né? É o que eu estava imaginando. Então se eu colocar ela aqui com a ajuda do Anarchy, a hora quem está chegando na cidade ele já vai ver essa instalação aqui. Ela não tem nenhuma expansão, mas ele é um escritório da previdência privada, né? No momento, na parte de população, nós temos 378 sem tetos. Eu quero ver como isso daqui vai refletir naquele número. Então vamos aguardar com ele aqui, se ele vai surtir o efeito. Só que após a colocar esse escritório da previdência privada do leste europeu, eu notei que ele não tem um atendimento muito grande aqui, né? Ele custa 90 mil, mas aquele canto do mapa mais para trás aqui, ó, ele ficou sem atendimento. Então se eu colocasse, por exemplo, o maior aqui, ele atenderia lá, ele tem um atendimento, uma área de atendimento maior. Então eu vou partir para colocar um segundo nessa região aqui mesmo, né? Eu vou colocar um igual esse, mas eu vou usar esse canto aqui agora. A ideia é usar ele aqui. Então ele ficou nessa esquina aqui, eu acho que combina bem com a altura das construções e tudo mais. Toda essa parte do mapa agora tem uma cobertura da previdência social, né? Então eu quero ver aqui no painel de população, só aumentou. Teve mais 3 sem tetos aqui, mas ainda não surtiu efeito. A escola pegando fogo. Agora nós fizemos um atendimento aqui dessa parte da previdência privada. Aqui nós já temos um caminhão de bombeiro que foi enviado dessa parte aqui, tá? Caminho para acudir esse chamado aqui dos bombeiros. Falando em bombeiro, eu tava dando uma analisada e nós temos aqui, ó, a torre de vigia de incêndios. Ela é uma torre que nos auxilia na queima, por exemplo, de uma mata, algo de uma área de bastante árvores e tudo mais, né? É uma torre para auxiliar nos incêndios florestais. Só que como no jogo eu não tô com a opção de desastres naturais habilitados, eu até esse momento eu não vi nenhuma queima
de áreas florestais. A gente não tem tantas, né? Mas, por exemplo, a indústria florestal que está aqui não tem esse pedido. Mas eu acho que é interessante a gente considerar algumas dessa distribuída no mapa. Por mais que não use, ela faz sentido existir numa cidade, numa região e tudo mais que tenha bastante árvores. Como por exemplo aqui, se vier a pegar fogo aqui, vai vir pegar fogo na torre aqui de comunicação. A gente teria que cuidar para isso não acontecer. Então aqui no painel de desenvolvimento eu vou vir na torre de vigia, vou desbloquear ela e vou colocar uma torre de vigia, por exemplo, aqui. Ela não precisa de ligação de nada, ela só serve para comunicar. E aí aqui ela já protege bem toda essa parte aqui, né? Ó, ela tá pedindo só uma ligação de energia elétrica aqui, só porque eu falei que não precisava ligar em lugar nenhum. Mas tem aqui a poste aqui de energia, tá ligando nela. Eu comentei isso porque se a gente ver aqui, ó, ela fala que não precisa ser ligado a uma via, mas requer eletricidade para funcionar. Então só faltou leitura mesmo, mas ela tá aqui. Então eu tenho uma torre de vigia nessa parte aqui. Foi um dos pontos também que eu queria fazer para essa região. Nossa arrecadação aqui está em 85 mil só agora. Nós já gastamos 40 mil de arrecadação por hora. Eu acredito que ele também tenha diminuído um pouco porque essa estrutura está vazia. E uma coisa que eu comentei, ó, é comum aparecer uma Death Wave nessa parte. E se a gente olhar o cemitério, ó, quase todos os carros em uso. Isso daqui parece toda hora, é até um pouco estranho, mas acontece. Aqui tem só 2 no caso. Agora um outro ponto que eu quero estar colocando aqui, nesse terminal rodoviário que eu utilizei aqui, que é essa estação de ônibus local, se não me engano ela é desse pacote aqui MA. Ela tem uma expansão aqui que é essa das plataformas adicionais, nós não estamos usando no momento, não vou adicionar, mas eu tenho esse posto do serviço de ônibus, um prédio administrativo que fornece serviço de apoio para a sua rede de ônibus. Eu confesso que eu não sei que apoio é esse, primeira vez que eu vejo. Então eu vou estar colocando um prédio desse para verificar o que ele vai agregar na nossa cidade. Vou colocar ele aqui no meio aqui e vamos verificar se eu encontro alguma coisa, se ele diz o que é esse apoio que ele dá, né? Não me parece ser, por exemplo, um carro de manutenção que vai acudir um ônibus que quebrou no meio do caminho. Não sei, mas eu coloquei aqui mais por um fator de curiosidade. Se você souber no que ele auxilia, quiser estar deixando nos comentários, eu vou estar lendo e agradecendo. Agora, próximo passo que eu quero atender aqui nessa região é a parte da educação. Nós já temos 3 escolas, sendo 2 essa e essa do ensino fundamental, e eu tenho uma escola do ensino médio. A do ensino médio já está quase toda lotada, e as do ensino fundamental, essa daqui não está lotada agora. Imagine que os alunos se formaram, porque no painel de educação, ó, nós temos 12.400 elegíveis, com 9.800 só sendo atendido. E a escola do ensino médio nós temos uma capacidade grande também, comportando a quantidade de elegíveis, mas como essa escola está lotada, eu imagino que pessoas dessa região não estão indo até o ensino médio. Então qual que é a minha ideia aqui, tá? Esse número baixo aqui eu não sei também se tem a ver alguma coisa em relação ao incêndio que teve aqui, né? Confesso que eu não sei, mas acredito que não. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero adicionar mais 2 escolas vinda mais para esse canto aqui, tá? Colocar uma escola fundamental e uma escola do ensino médio. E também tá considerando uma escola menor aqui em cima do ensino fundamental também. Talvez uma pequena aqui que fique nesse canto, né? Uma pequena com 400 alunos aqui, eu considero que seria interessante, né? Ela fica nesse morro aqui, eu acho que é até melhor a gente considerar esse canto aqui, ó. É um pouco mais plano. E aí com isso, nós temos uma escola para atender mais quem está nessa região. Eu não vou determinar o distrito ainda dessas escolas para atender essa região.
porque eu acho que tem muita gente dessa parte vindo estudar aqui, tá? E aí, para dedicar essas escolas a essa região, eu teria que ter mais escolas aqui para atender essa região. E eu não quero mexer aqui agora. Então por isso que eu não vou dedicar as escolas aos distritos. Então eu tenho essa escola aqui nesse distrito, ela já está lotada. Eu tenho até algumas expansões aqui que pode aumentar, mas 100 alunos aqui sem problema. Mas não... Eu posso colocar até uma aqui, não é um problema, né? E aí depois a gente completa essa área. Só que eu também quero estar colocando algumas escolas nessa parte aqui, tá? Então aqui eu quero estar colocando uma escola do ensino médio moderna, que ela tem 1750 de capacidade, e também está fazendo aqui algumas ruas para estar colocando as escolas do ensino fundamental. Esse prédio, a parte das expansões, nós podemos aqui colocar mais 1000 alunos com essa instalação. Então nas laterais aqui ou até na parte de trás mesmo nós podemos estar colocando 2 edifícios desse, por exemplo, futuramente. Mas eu quero estar adicionando aqui do lado essas ruas, e nelas a gente está colocando 2 escolas, no caso, do ensino fundamental comunitária, a mesma escola que nós usamos lá na outra região. Então aqui é como se fosse um complexo estudantil, né, com as escolas. Essa escola eu já posso até estar colocando a expansão dela para ter mais 150 alunos, e o parquinho aqui eu não vou estar colocando nesse momento, tá? E aí ficou dessa maneira. A parte de trás eu deixo para caso queira expandir aqui com mais 1000 alunos cada prédio desse, e aqui fica 2 escolas fundamentais. E agora com isso nós já temos 11.800 vagas para ensino fundamental. Então estamos próximo de atender os elegíveis aqui. Essa escola eu não tenho mais como colocar expansão para aumentar a capacidade de estudantes. Essa escola eu poderia estar colocando uma expansão para aumentar 750 alunos, mas o espaço aqui já foi usado todo. Aqui não vejo muito sentido em ter mais uma, então ficou dessa maneira aqui mesmo, não vou estar adicionando nada. Aqui já coloquei uma expansão, não pretendo colocar uma segunda. Posso até ver, por exemplo, eu posso colocar uma segunda aqui e posicionar ela. É que eu não consigo movimentar só ela aqui, ó. Deixa eu tirar ela da rua. Ó, tá aqui então. Coloquei uma expansão aqui mais paralela a essas 2 instalações, né? Criou um caminho aqui. E aí aumentamos mais 100 alunos de capacidade nessa escola. As escolas dessa parte, eu tenho essa daqui que já está com a expansão de 150 alunos. Aqui é do ensino médio, então ela está atendendo o que precisa também. E eu tenho também uma escola aqui do ensino fundamental, que ela também já está com todas as expansões. E essa do ensino médio aqui tem vaga disponível. A faculdade, nós estamos chegando a 1000 alunos aqui, ela cada vez mais alunos nessa faculdade. E essa escola do ensino fundamental, ela também não tem expansão. Então para aumentar aqui a capacidade seria somente colocando novas instalações. E colocar novas instalações nessa região eu não vejo tanta necessidade, né? Teria que colocar mais nessa parte aqui. Então na parte das escolas que eu queria adicionar é isso, essa região aqui. Agora um próximo e último ponto dessa parte que eu queria fazer, mas eu acho que não vai ter espaço nessa parte aqui, seria vir aqui no plano de desenvolvimento na parte de parques e pegar os parques esportivos grandes. Vou desbloquear ele e aí nós temos aqui a opção de campo de futebol, que eu queria estar colocando nessa parte aqui da cidade. Colocar um campo de futebol aqui que eu não coloquei em nenhum canto da nossa cidade, né? Aqui também não tem, na avenida não tem acesso. O campo de futebol americano também é grande, né? E aqui eu teria que mover bastante casas ali para colocar esse estádio aqui. Colocar um estádio bem nessa parte aqui, né? Daí fazer um estacionamento grande, tirar aquelas casas da parte de trás ali. Talvez seja uma opção para preencher esse canto aqui, mas eu não queria estar destruindo tudo isso daqui agora, não, confesso para vocês, né? Então essa parte do estádio aqui, talvez eu pense em alguma coisa nesse lado aqui, ou numa próxima região a gente considere já uma área dedicada ao estádio e tudo mais. Na parte dos marcos aqui são construções
grandes, não tem espaço aqui nessa região, né? Tem esse Nandaemun, acho que não combina com nada aqui dessa região, não vejo por que tá colocando ele. Tem um jardim botânico aqui, também não vejo muita necessidade. Eu pensei até em colocar junto com a Previdência Social, mas não vi muito porquê. Uma coisa que eu comentei, ó, quanto táxi chega aqui nessa entrada. Isso daqui, as pessoas que vêm por essa entrada preferem vir de táxi aqui. É muito movimentado. Então é isso. Nesse episódio aqui nós já fizemos várias melhorias que eu tinha considerado para essa região, né? A parte aqui dos cemitérios, fizemos um complexo, aumentamos a capacidade de estudantes na nossa região também para atender a necessidade dos elegíveis. Trabalhamos aqui com prédios de previdência social para auxiliar na questão dos sem-tetos, até revisando aqui. Nosso número não caiu, ele não está afetando. Eu vou verificar e estudar um pouco mais essa parte aqui. Nós também colocamos aqui a agência de correios para atender essa região aqui. Então, questão de mercadorias, de transporte, de correspondências, tem um atendimento melhor nessa região. A gente não depende de carros de outros locais. E é isso. Para o próximo episódio, a ideia é estar concluindo essa região. Então, entre esse episódio e outro, eu pretendo estar adicionando que seja tanto arborização, como prédios, como comércios nessas áreas que estão livres aqui. Várias delas a gente preencheu com construções novas, por isso que tem vários pontos aqui que não foram feitos até agora. E aí para o próximo episódio nós vamos estar trabalhando com esse canto aqui, que vai estar concluindo essa região. Esse canto aqui, a ideia é colocar um transporte de cargas marítima, talvez até considerar um trilho de trem novo aqui com transporte de cargas férreas também para ir para aquele canto aqui, vai ser interessante. E aí preenchendo com mais ruas, vai disponibilizar mais locais para estar colocando residências, instalações. Talvez a gente traga o nosso estádio para esse canto aqui que ficou faltando também. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu agradeço muito o seu tempo, sua atenção e até uma próxima. Valeu!